Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar como que a gente executa uma ação dentro do Power Apps algumas vezes. Então, por exemplo, se eu quisesse executar 3 vezes um fluxo do Automate, como que eu faço para chamar 3 ou 4 ou 5 ou N vezes um mesmo fluxo, né? Sem ter que escrever 5 vezes a execução desse fluxo? Ou então, se eu quiser inserir um dado numa tabela, mas eu quero inserir esse mesmo dado 3, 4, 5 ou N vezes, como que eu faria para inserir então N vezes com patch nessa mesma tabela? Você vai entender com calma aqui nessa aula, a gente vai usar o for all e sequence. Mas antes da gente continuar nessa aula que é gratuita, eu vou pedir aqui em troca rapidinho para você considerar se inscrever no canal, se você gostar do conteúdo, é claro, e me ajuda aí deixando o seu like, principalmente compartilhando o vídeo. Você compartilhando rapidinho, você me ajuda a levar esse vídeo a mais pessoas que possam curtir o trampo aqui. E por último, né, vire membro do canal se você for um inscrito raiz, assim você me motiva e me mantém aqui focado para continuar criando os conteúdos, tá bom? Me siga no Instagram, lá eu tiro dúvidas diariamente, e agora sim que eu já dei os meus recados, a gente pode continuar. Estou aqui já com o meu Power Apps Studio aberto, e a nossa ideia é simplesmente entender então como que eu vou fazer para executar a ação N vezes. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é te ensinar a função sequence. A função sequence, ela gera uma lista de valores. Então vamos entender aqui, ó. Eu vou colocar aqui nessa tela uma tabela de dados, tá bom? E aí eu vou falar que os itens dessa tabela de dados é a função sequence, para vocês entenderem o que a função sequence faz. Então quando eu coloco aqui, ó, sequence, ele mesmo me fala até o que a função faz se eu passo o mouse. O próprio Power Apps já mostra, ó, gera uma tabela de números sequenciais. Então a sequence, a gente gera uma tabela que vai de um número até outro. Então eu posso ir do 1 ao 10 de 2 em 2. Vou mostrar aqui para vocês, ó, sequence, qual é o número de registros que eu quero que gere. Eu quero gerar 10 registros. Eu quero gerar 10 registros começando em 1 e indo de 2 em 2, por exemplo. Aí eu coloquei isso aqui, né? Isso aqui vai gerar uma tabela para mim, tá? Ó, tipo de dados que isso aqui me retorna. Uma tabela. Então eu estou gerando uma tabela sequencial. Então lendo aqui, ó, eu consigo falar, eu quero 10 registros começando no número 1 e indo de 2 em 2. Então ele começa no 1 e vai somando 2 até ter 10 registros. Então tem um registro, soma 2. Tem 2 registros, soma 2. Tem 3 registros, beleza? 4 até ter 10 registros começando em 1 e somando 2 em 2. Ok? Se eu oculto esse número aqui, ele vai somar de 1 em 1. Tá bom? O início também, se eu não coloco nada, ele começa no número 1. Ok? Então, para exemplificar, para ficar claro isso tudo que eu falei, né? Coloquei aqui no items, porque isso retorna uma tabela. E nesse objeto, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, né? Ó, adicionar campo. Só tem o campo value, né? Porque a tabela tem a coluna value. E pronto. Como eu falei para vocês, eu tenho 10 registros, tá bom? Ó, 10 registros nessa tabela, que começa onde? Começa no número 1, vai gerar 10 registros indo de 2 em 2. Então, se eu quisesse ir do número 1 ao 10, eu precisaria só fazer o quê? Ou eu faço assim, né? Indo de 1 em 1, ele vai ir do 1 ao 10, beleza? Ou eu poderia só escrever, tá? Assim, né? Como eu falei, é opcional, ele já é 1 em 1. Então, se eu apago aqui, o mesmo resultado, tá vendo? Ele já entende que esse sequence aqui começa no 1 e vai somando de 1 em 1. Beleza, entendemos a função sequence. Ela gera N registros, começando em um número X, somando um outro número Y, né? Então, eu poderia começar no número 10 e indo somando de 10 em 10. Então, eu vou ter o 10, o 20, tá vendo? Poderia ser assim. Beleza, então entendemos a função sequence. Ronan, por que você está falando da função sequence? Porque a gente vai usar o for all para loopar N vezes. Então, você lembra da função for all? Ah, eu nunca ouvi falar da função for all. Eu tenho uma aula no canal só sobre for all e patch, mas eu vou passar aqui rapidinho a for all. Mas se você quiser uma aula bem detalhadinha sobre a função, eu vou deixar um card aqui em cima e o link aqui embaixo. Mas eu vou explicar rápido para vocês entenderem. A for all, ela faz o seguinte, ela lupa uma tabela, lupa uma collection. Então a for all faz o seguinte, ela vai linha a linha de uma tabela. Então preste atenção, a sequence eu gero uma tabela com N registros, né? Por exemplo, eu quero ter uma tabela com 4 registros. Então eu vim aqui, coloco 4. Pronto, eu tenho uma tabela com 4 registros. Agora eu posso usar o for all. Através do for all,
eu vou fazer o seguinte, eu vou loopar essa tabela. Quantas vezes eu vou loopar a tabela? Eu vou loopar 4 vezes porque tem 4 registros. Então, o for all faz o seguinte, ó, ela vai para cá, 1, 2, 3, 4. E é aí que está o pulo do gato. Se eu quero executar algo 4 vezes no meu aplicativo, eu faço o seguinte, eu vou loopar uma tabela com 4 registros. E é aí que entra o for all com sequence. E vamos fazer junto aqui para ficar claro. Falei na teoria, vamos ver na prática, né? Então, eu tenho aqui a minha sequence, né? Visualmente. Mas o que eu quero fazer, então? Eu vou colocar um botão, beleza? E nesse botão aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Notificar. Notificar. E vocês vão entender o que é esse notificar aqui. Quando eu apertar esse botão no onSelect dele, ou seja, quando eu pressionar, eu vou fazer ele notificar 3 vezes uma mensagem para mim, beleza? Então, olha só que legal que eu vou fazer. Eu vou simplesmente, nesse botão, criar um for all com sequence. Por quê? Porque eu vou loopar essa sequência 3 vezes. Só que para ficar mais legal ainda, em vez de eu colocar no próprio sequence um número digitado, eu vou criar aqui, ó, um slider para que eu possa selecionar quantas vezes eu quero executar essa ação, para ficar mais dinâmico e você já aprender que dá para fazer isso. Então eu vou vir aqui colocar o que a gente chama de controle deslizante, ou slider, tá? Se você tiver tudo em inglês aí. O slider, eu vou dar um nome de SLD, de slider, quantidade, ok? E aí eu vou falar que esse slider pode ir do número 0 até o número 10, beleza? E olha só, ele vai do número 0 até o número 10. E o padrão dele eu vou colocar que é o 5, ok? Por que eu fiz tudo isso? Só para vocês entenderem, eu vou colocar nessa tabela aqui, ó, que a sequence não vai ter 4 registros. Eu quero que essa sequence tenha quanto o valor do slider está selecionado, ou seja, o slider quantidade, pronto, value. Dessa maneira, olha só o que vai acontecer aqui quando eu mexer no slider ali, né? Então, quando eu aumentar o slider para cá, olha lá a tabela, tá vendo? Olha que bacana, né? Então, isso aqui não era o foco da aula, tá? Isso aqui é bem simples, eu estou fazendo um sequence. Só que, em vez de eu colocar dinâmico, eu estou apontando para esse registro, para vocês já ir aprendendo alguma coisa a mais. Então, a minha ideia aqui é a seguinte. Seguindo esse padrão aqui, eu vou fazer o seguinte nesse onSelect do botão. Eu vou fazer para cada, ou seja, para toda a minha sequência, quantos registros eu vou ter nessa sequência? Eu vou ter a mesma quantidade que o meu slider quantidade.value tem, ou seja, o valor selecionado do meu slider. E aí, eu vou ensinar uma outra coisinha aqui para vocês. Eu posso dar um nome para isso aqui para ficar mais fácil na hora de digitar. Como assim? Ó? Tem um negócio chamado as, que vem de alias, né? Então, eu tô dando um apelidinho para essa sequência. Eu tô falando o seguinte, nessa tabela eu vou chamar de, posso dar o nome que eu quiser, podia ser abacaxi, tá bom? Mas eu vou chamar aqui de número. Então, eu tô falando o seguinte, para toda a sequência que eu vou chamar, tá bom? De número, ou seja, cada linha é como se fosse um número, eu tô dando um apelidinho para cada linha, vai se chamar número. Eu vou fazer alguma coisa. Então, o for all, novamente, o que o for all faz de forma simplificada, né? Sendo bem simplista mesmo. Como eu disse, tem uma aula mais detalhadinha explicando sobre isso, mas o for all faz, o for all, ele vai para toda a sequência, ou seja, para toda a tabela que eu passar, fazendo uma ação, que é o que eu vou colocar aqui onde está azul, ou seja, após o ponto e vírgula, ele vai fazer uma mesma ação para cada linha. Ou seja, ele vai para essa linha, faz a ação. Vai para essa linha, faz a ação. E assim por diante. Então, com o sequence, eu gero uma tabela com 7 registros, por exemplo. Ou seja, ele vai executar isso aqui que está em azul exatamente 7 vezes. Então, eu consigo executar uma mesma ação N vezes, de acordo com a sequência que eu colocar aqui. Né? Então eu falo assim, eu monto uma tabela com 5 registros e faço essa mesma ação 5 vezes, porque para cada registro. Não necessariamente eu tenho que usar o registro, eu estou usando aqui um exemplo. Eu poderia fazer algo aqui, ó, nesse espaço em verde, após o ponto e vírgula. Eu poderia fazer qualquer coisa que nem depende desse registro, eu só quero executar 7 vezes
aqui nesse exemplo, né, que nossa tabela tem 7 registros. E o que eu vou fazer aqui, então, para ficar bem claro tudo isso que eu falei? Eu vou chamar um fluxo no Automate, aqui, que vai me enviar um e-mail. Ele vai me enviar um e-mail a quantidade de vezes que eu colocar aqui. Então, se você nunca viu no canal também, né, você está me conhecendo agora, eu tenho também no canal como que a gente faz isso. Mas eu só vou encaixar o fluxo aqui. Se você quiser, eu vou deixar também no card aqui em cima para você entender como integrar o Apps e o Automate. Para fazer com vocês rapidinho, eu vou mostrar o fluxo que eu vou criar. Ó. Eu vou vir aqui em fluxo instantâneo, Power Apps, vou dar um nome, né, ó, notificar, e-mail, criar. Vou fazer bem simples o meu fluxo, eu vou só me notificar, tá? Vou usar o próprio e-mail aqui, não recomendo, usem o Outlook, aqui é só para testar. E eu vou colocar que vai enviar para mim mesmo. Vou colocar no assunto aqui, este é a notificação, aliás, esta, né, é a notificação número, e aí eu vou perguntar no Power Apps, ou seja, eu vou passar o número da notificação lá no Power Apps, e aqui no corpo eu vou copiar isso aqui, só para usar de exemplo. Aí beleza, tá pronto o meu fluxo, eu vou usar lá esse fluxo no meu Power Apps. Então o que eu tô falando? Eu vou lá no Power Apps executar esse fluxo aqui N vezes, né? Passando o número que eu tô executando para ficar bem claro o que eu quero fazer aqui com vocês. Então eu vou voltar lá, voltei aqui no Power Apps, vou vir aqui no Power Automate, tá? E vamos ver, ó, aqui ó, notificar e-mail, já tá aqui. Eu vou clicar para ele simplesmente conectar, ele vai adicionar isso aqui no meu flow e eu já consigo usar, tá? Basta eu vir aqui, ó, notificar email.run, já tá aqui. Ele mesmo que mudou no onSelect ali, tá? Então, ó, vou sair fora, voltar para o notificar e reescrever aqui a função. Então, eu vou vir aqui e escrever, ó, para cada o quê? Para cada item aonde? Para cada item qual fonte? Essa sequência que eu tô acabando de criar, usando o slider quantidade.value, ou seja, eu quero gerar uma sequência de registro com esse valor, essa quantidade de registros. Vou chamar isso aqui de número. Eu vou simplesmente executar isso quantas vezes, então? A quantidade de números que eu tiver nessa tabela. Tá, mas qual a ação, qual a fórmula que você quer avaliar para todas as linhas da tabela que você colocou aqui em cima? Eu quero avaliar a seguinte fórmula, o notificar.email, notificar email.run. E eu quero passar aqui o número, tá? O número é o parâmetro que a gente criou aqui no fluxo, tá? Ó, é o que vai vir aqui, beleza? Então eu vou vir aqui e falar o seguinte, eu quero passar o número.value. Olha o que vai acontecer. Eu estou falando o seguinte, vai para cada linha dessa tabela e cada linha eu estou chamando de número, né? Então isso aqui é um número. E aí, para cada número, faça alguma coisa. Então ele vai aqui, depois ele vem aqui, depois ele vem aqui. E aí eu pego o ponto value disso aqui e estou passando no meu fluxo do Automate, tá? Beleza, entendi. Então eu vou diminuir, tá, isso aqui para 2, tá? Só para não me mandar um monte de e-mail, tá, galera? E agora, quando eu clicar aqui no botão notificar, ele vai para cada número nessa sequência e simplesmente vai executar essa linha aqui. Então vamos lá, quando eu apertar aqui o notificar, ó, tá rodando. Aqui está, ó, deixei aberto aqui, chegou 2 e-mails, tá? Então se eu quisesse enviar agora 3 ou 4, ó, vou colocar 4. Eu vou clicar em notificar, abrir aqui o meu Outlook e simplesmente atualizar a pasta. Daqui a pouco vai chegar, pode ter certeza, porque o fluxo, ó, 4, já chegou o 4 primeiro que os outros, tá vendo? 4, 3, 2, 1, ou seja, executei N vezes a mesma ação de acordo com for all e sequence, tá bom? Para finalizar um bônus, eu vou fazer mais rápido, é que eu poderia, né, simplesmente inserir um dado numa tabela N vezes. Então, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou chamar aqui de inserir, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, usando aqui esse mesmo método, né, do for all com sequence, em vez de notificar por e-mail, eu vou dar patch numa collection, ou dar um collect numa collection, poderia ser também, vou dar uma collect para ficar mais fácil. Então eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, collect na coexemplo, tá bom? Um registro com o valor, número.value. O que eu estou fazendo aqui, galera? Alguém conseguiria me explicar? Espero que sim. Eu estou coletando numa collection um registro cujo valor é o número
que eu estou executando, tá? Como exemplo aqui, tá bom? Como exemplo, eu poderia nem usar isso aqui, eu poderia só escrever aqui, ó, valor banana, tá bom? E aí ele vai executar isso para cada linha da tabela, ele vai chamar essa ação, ou seja, ele vai executar essa sequência, aqui no caso, 4 vezes, e vai coletar a palavra banana numa collection chamada coexemplo. Eu vou até dar um nome de coex, porque eu acho que eu já tenho uma coexemplo aqui nesse app, tá bom? E aí eu vou fazer o que para vocês verem que isso está acontecendo de fato, né? Eu vou inserir uma tabela aqui embaixo, a fonte de dados vai ser a coex, que não existe ainda, e aí basta eu vir aqui e colocar, né, no campo dessa tabela para mostrar o valor. Agora, quando eu clicar no inserir aqui, ó, banana, 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 tá bom? Quando eu colocar aqui para inserir 2 registros e clicar, ele vai inserir quantos? 2, tá vendo? Banana e banana. Ou seja, eu posso inserir N vezes um registro numa tabela usando collect, usando, podia ser um patch aqui, tá? Podia ser um patch também, ó. Vou colocar aqui, ó, patch coex, aí eu coloco aqui, ó, defaults coex, e aqui eu coloco simplesmente valor, banana. E aqui, então, eu vou dar um patch em vez de dar um collect, tá vendo? E aí, ó, inseriu 2 bananas ali, agora eu vou inserir, ó, 10. Tá vendo? Então, acho que deu para entender, tentei exemplificar, mostrei como rodar um fluxo do Ultimate, mostrei como executar uma ação X vezes, deixei bem completa essa aula aqui e eu espero que você tenha gostado, tá bom? E eu vou pedir aqui se você curtiu essa aula gratuita para me ajudar, comentando aqui embaixo, mas se você assistiu até o final, comenta a palavra banana, porque se você comentar do nada a palavra banana no meio dos seus comentários, eu vou saber que você assistiu até o final, assim como todos os outros que estão comentando aí. É uma forma aqui de a gente saber quem realmente curte o trampo e fica até o final. Se você é inscrito Raiz, vire membro e dá uma olhada nos links da descrição, tá bom? Tem o meu Instagram, onde a gente pode conversar, tem grupo gratuito do Telegram, também tem meus cursos, tá tudo aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo e valeu!